Isaías teve a experiência dele, que foi diferente da de Abraão, que foi diferente da de Moisés. Todos. E assim somos nós, a igreja. Cada um de nós aqui nesse salão, temos as nossas experiências individuais com o Senhor. Mas uma coisa que eu disse, que o Espírito do Senhor disse foi que todos, há uma experiência que deve ser comum para todos. E a experiência que tem que ser comum para todos nós, cristãos, e para os cristãos daquela época, é a experiência de ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor é inegociável para nós cristãos. Nós precisamos entender isso. A doutrina bíblica, ela é uma experiência. O cristianismo é uma experiência. A nossa vida com o Senhor é uma experiência diária. E ouvir a Deus está dentro dessa experiência. Ouvir ao Senhor, ouvir a direção dEle. E naquela noite, o versículo-chave do nosso culto foi Apocalipse 22, onde diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa noite, eu quero repetir esse versículo para o seu coração. Você tem ouvidos para ouvir, Deus te deu ouvidos para ouvir. Então que essa noite você ouça o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Que você ouça, que você ouça. Aleluia, aleluia. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é a experiência comum da vida da igreja. Sem a voz do Espírito nos nossos dias, no nosso meio, nós somos secos. Nós morremos, nós somos mortos. Então, esses dias, o Senhor, quando eu estava orando, e o Senhor falando comigo, Senhor, qual vai ser a palavra? E o Senhor disse, você vai falar sobre ouvir novamente. Eu, Senhor, mas de novo? E o Senhor, sim, Lohane, porque ouvir é a palavra mais importante dos últimos dias. É a mais importante, sim. Por quê? Não é o amor? Não é amor? Amor também é importante. Mas o Senhor diz, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. Ele é o único Deus. Se nós não ouvirmos ao Senhor, não conseguiremos amá-lo em primeiro lugar. Lohane, não é a fé. A fé também é muito importante. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito, não haverá fé em nós. Não haverá fé nos nossos dias. Então, nós precisamos dar uma certa importância à palavra ouvir. Os nossos ouvidos precisam ser despertados. Que Deus essa noite desperte o seu sentido espiritual, a sua audição. Nós fomos criados para ouvir a Deus. Não importa se você veio a primeira vez na sua vida na igreja essa noite. Eu quero te dizer, você foi criado para ouvir a Deus. É da natureza humana ouvir a Deus. Todo ser humano, toda criação ouve a Deus. Só que sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Nós temos duvidado se estamos ouvindo a Deus. Nós estamos duvidando se realmente Deus fala. E essa noite eu declaro toda mentira vai embora. Deus fala, você foi criada para ouvir a voz de Deus. Sabe quando é que começamos a duvidar se estamos ouvindo a Deus? Quando nós queremos compreender a voz de Deus. Quando você passa a querer compreender Deus. Compreender a forma dele falar. Compreender ele, colocar ele num formato. Então a dúvida começa a entrar. Pode aumentar lá? Pode aumentar? A dúvida começa a entrar.
Se você está anotando, anote. A compreensão não é a evidência de que ouvimos. Você compreender algumas coisas na fé não é a evidência de que você está ouvindo a Deus. Nós temos a tendência de colocar Deus no mesmo nível que nós humanos. Então Deus é tão grande, tão grandioso, tão majestoso, mas nós queremos colocar Ele no nosso nível. E nós queremos, da maneira como eu falo com o meu próximo, eu quero colocar Deus nesse mesmo nível. Só que eu quero te dizer essa noite, Deus fala e as línguas de Deus são diversas. Não há como colocarmos Deus no nível humano. Deus fala como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Deus se move como Ele quer. E nós precisamos sair dos programas e formatações humanas. Não se compreende Deus, igreja. Por mais que você estude Deus, por mais que você seja doutor na Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, não se compreende Deus. Não podemos compreender Deus, não podemos raciocinar Deus. Deus, Ele vai se revelando a nós. Dia após dia, na sua caminhada, Ele vai se revelando, se revelando. Ele vai ministrando a você e a mim durante os nossos dias, durante a nossa noite. Ele vai suavemente se revelando, se revelando, se revelando. Nós só estamos aqui essa noite porque Deus fala. Nós só estamos respirando porque Deus fala. Nós só estamos com o nosso coração batendo porque Deus fala. Nós só podemos habitar em família porque Deus fala. Vocês que são pais, vocês só engravidaram porque Deus fala. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel 3. Esse vai ser o nosso texto dessa noite. 1 Samuel 3. O Senhor fala, Pai. E todo aquele que tem ouvidos vai ouvir. Versículo 1 diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, ele estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel. E Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e se levantou e foi até Eli. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então o Senhor disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Até aqui. Há alguns pontos aqui que o Senhor quer falar conosco nesse texto. É interessante porque o versículo 1, versículo 1 diz que a palavra do Senhor era rara. E que não havia visão manifesta. Então, Samuel estava num tempo onde a palavra era rara e não havia visão manifesta. E o versículo 2 diz que Eli era o sumo sacerdote ali, do lugar.
E a palavra diz no versículo 2 que Eli já estava deitado e que Eli não podia ver. Versículo 3 e versículo 4 diz que Samuel também já estava deitado, mas antes que a luz do Senhor se apagasse, o Senhor vem com a voz dele e chama Samuel. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo, diz a minha igreja que nesse texto há 2 modelos de igreja. Há 2 cenários de igreja. E essa noite nós precisamos entender e saber onde nós estamos, qual o cenário de igreja que eu e você estamos vivendo. O primeiro cenário é a igreja chamada Eli. Eli, o sumo sacerdote, sem visão e prostrado. Sem visão e prostrado. E essa parte que fala que ele estava sem visão, entenda algo, essa cegueira é muito mais do que uma cegueira física. Era muito mais do que uma cegueira física, do que uma doença, do que já está velhinho, a visão mesmo está ruim. É muito mais do que isso, ele já estava cego espiritualmente. Ele já não estava discernindo as coisas mais espiritualmente. Eli, o Senhor falou ao meu coração, é o tipo de igreja prostrada no seu lugar. No seu lugar de costume, porque a Bíblia vai dizer, ele estava no seu lugar de costume. Uma igreja que está envelhecida na sua fé, uma igreja que está sem visão e sem propósito. Esse é o primeiro cenário, é a primeira igreja. E aí entra um segundo cenário, uma segunda igreja. Samuel entra na história, um modelo de igreja. Samuel, nós sabemos a história, ele foi entregue no templo, e ele foi cuidado por Eli. Ele era o líder dele. Ele era a sua referência de igreja. Ele era a sua referência de como ministrar ao Senhor. Ele falava, é assim, Samuel. Samuel fazia. Ele falava, leva isso, Samuel. Samuel levava. Samuel aprendeu a fazer para o Senhor. Samuel aprendeu a organizar as coisas no tabernáculo para o Senhor. Versículo 1 diz, Samuel era um menino e já ministrava ao Senhor, porque Eli ensinou direitinho para ele como ministrar ao Senhor. Só que diz que ele era um menino, e aqui fala para nós de imaturidade. E no que lemos também diz que a palavra ainda não tinha sido revelada para Samuel. Essa palavra ainda não tinha sido revelada. Então ele estava ali fazendo, indo, colocando, organizando, ministrando ao Senhor, mas sem uma palavra revelada. Ele não tinha uma revelação. Ele estava fazendo, mas sem a voz da revelação. Vocês estão comigo até aqui, gente? Sem a voz da revelação. E isso chamou muito a minha atenção, porque Samuel já ministrava, ele já fazia, ele já cantava, ele já adorava, ele já orava. Ele já fazia tantas coisas, ele já recebia na porta, ele já fazia tantas as coisas. Mas ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Ele sabia fazer muito bem o tabernáculo funcionar. Ele sabia muito bem fazer o rito funcionar. Ele sabia muito bem abrir as portas para as pessoas adorar. Ele sabia seguir Eli, um modelo de igreja. Muito bem. Esse era o trabalho dele. Só que deixa eu falar aqui para nós, igreja, essa noite. Há uma grande diferença entre você saber fazer os rituais da religião. Há uma grande diferença entre os rituais da religião e o relacionamento com Deus. Deus quer nos tirar essa noite dos rituais da religião. Ele está chamando a mim e a você para um relacionamento de intimidade com Ele. Não basta saber ministrar para o Senhor. Não basta saber fazer para o Senhor. Nós precisamos conhecer o Deus que se relaciona conosco. Há uma grande diferença entre ritual e relacionamento.
entre religião e relacionamento. Se estamos fazendo músicas e canções aqui, tocando apenas para emocionar a igreja, estamos errados. Se nós estamos fazendo movimentos aqui apenas para nos deslocar da nossa casa aos domingos à noite, simplesmente porque a tradição religiosa nos ensina que é bom ir à igreja, tem algo errado. Se a gente vem às sextas-feiras para uma sala de oração aqui, apenas para receber a mão na cabeça e ore por mim, tem algo errado. Se você fica naquela portaria apenas para cumprir uma escala, tem algo errado. Não é apenas por isso. Todas essas coisas são muito, muito importantes, mas nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ficar na portaria porque conhecemos o Senhor. Nós precisamos tocar e adorar porque conhecemos ao Senhor. Nós precisamos congregar porque conhecemos ao Senhor. Eu não quero dizer aqui que, Lohane, então você acha que eu não sou cristão? Não, não estou falando sobre isso. Samuel estava dentro da igreja, Samuel era um cristão, mas ele precisou conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor, igreja, é conhecer a voz do Senhor. Conhecer o Senhor é conhecer a voz dEle. Então até aqui, o cenário da igreja Eli e o cenário da igreja Samuel pareciam o mesmo. Parece ser o mesmo. Samuel só está repetindo o que Eli faz. Mas só parece o mesmo. O cenário só parece o mesmo. Sabe por quê? Basta uma atitude para mudar o cenário. Basta uma atitude para mudar todo o cenário. E Samuel teve uma atitude. Samuel, ele levanta da cama. Ele vai em Eli, eu estou aqui. Senhor, o Senhor me chamou? Não, volta a deitar. Beleza, vou voltar a deitar. Deita. A voz de novo, Samuel. Ele levanta da cama. Ele quer saber que voz é essa. Senhor, o Senhor me chamou. Não fui eu que te chamei, Samuel. Volta para a cama. Ele volta para a cama. Terceira vez. Samuel. Samuel, terceira vez, ele se levanta, vai até o líder dele. Senhor, o Senhor me chamou. Não te chamei, Samuel. Uma pequena atitude muda o cenário. Samuel teve atitude uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Enquanto a voz vinha, ele se levantava. Ele não estava prostrado, ele ia. Quantas vezes fosse necessário. Nós precisamos ser cristãos de atitude. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes vai ser necessário bater palma, não importa, até que Ele fale. Quantas vezes será necessário pular, não importa, até que Ele fale. Quantas vezes será necessário ajoelhar, não importa, até que Ele fale. Quantas vezes será necessário orar pela mesma coisa, não importa, até que Ele fale. A igreja Samuel, quando ela ouve a voz, ela muda. O cenário parecia ser o mesmo. Talvez a circunstância na sua vida pareça sempre ser a mesma. Sem visão, sem palavra frequente. Só que Deus não muda o cenário primeiro. Deus seria muito fácil, num piscar de mágica, o Senhor soprar e todo o cenário ser derrubado e Ele montar outro cenário. Muito fácil para Deus, porque Ele pode todas as coisas. Só que Ele não mudou o cenário primeiro, nós precisamos entender isso.
Deus não mudou primeiro o cenário. Sabe o que Deus mudou primeiro? Deus mudou o Samuel do versículo 1. Ele mudou o menino Samuel primeiro. Ele mudou o menino Samuel primeiro. Ele dá a Samuel a experiência da voz. Ele diz: Samuel, peraí, eu vou te dar. Isso aqui sou eu, tá interpretando, tá? A experiência com a minha voz. Então eu vou te chamar, eu estou te chamando. Essa noite, igreja, famílias benditas, tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo a nós. Nós precisamos da experiência com a voz do Senhor. Nós precisamos da experiência viva com a voz do Senhor. O Senhor está queimando nesses dias dentro do meu coração. E eu estou aqui para compartilhar com vocês. A palavra é para nós essa noite. Não há visão. Onde não há visão, o reino perece. Onde não há visão, onde a palavra do reino não é mais frequente, sabe o que acontece? Eu quero declarar: você será como Samuel e você vai ouvir a Deus. Onde o mundo não ouve mais a Deus, você vai ouvir a Deus. Porque nós fomos chamados para ouvir a Deus. Porque quando você ouve o céu, você se torna uma voz do céu na terra, como foi João Batista. Nós nos tornamos uma voz do céu na terra todas as vezes que ouvimos a Deus. Todas as vezes que ouvimos a Deus. E sabe o que Deus quer? Ele quer justamente isso, que você se torne uma voz dele na terra. Em todos os lugares onde você está plantado. E eu acredito muito que Deus está trazendo à existência uma geração que ouve a voz dele. Que ouve a voz dele. Tinha as virgens preparando tudo, mas antes do noivo chegar, foi uma voz que gritou: eis aí o noivo, porque tinha uma igreja acordada. Foi uma voz que gritou: eis aí o noivo. Nós precisamos nos despertar do nosso sono espiritual, não ficar mais deitados no nosso lugar de costume, porque senão corremos o risco de não ouvir o que Deus quer falar, não ouvir o que Deus está fazendo nos nossos dias. Aleluia, Senhor. Deus está aqui, aleluia. Ele está movendo e despertando os nossos corações. Eu creio muito nisso. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos nos despertar desse lugar de costume. Nós não fomos gerados para nos acostumar com a presença do Senhor. Sabe, a igreja como Eli. Sabe qual é a primeira vez que Deus cita Eli na Bíblia? Está em 1 Samuel, no capítulo 1. E é interessante, me chamou minha atenção. 1 Samuel, capítulo 1. Foi a primeira vez que o nome de Eli foi citado. E sabe o que vai falar dele? Ele está lá, sendo citado no capítulo 1. E diz que ele estava sentado na cadeira. Assentado na cadeira. Quando Ana entra no templo, ele estava lá sentado na cadeira. E ele observou todo o mover de Ana orando ali, chorando, assentado na cadeira. E aí, olha só. E qual foi a última vez que a Bíblia falou de Eli? Onde estava Eli na última vez que a Bíblia falou dele? Assentado na cadeira. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Lugar de costume, de comodidade. Eu já aprendi a preparar tudo no tabernáculo. Eu já sei fazer. Me deixa quieto, estou sentadinha aqui. Agora eu só comando: Samuel vai, Samuel vem, Samuel. Assentado na cadeira foi a última vez que o Senhor falou de Eli. E isso é algo para nós como igreja pensarmos.
Qual vai ser a última vez que o seu nome será citado na história? O que você vai estar fazendo? Onde você vai estar? Como você vai estar se movendo? Irmãos, vamos sair da cadeira. Igreja, vamos sair da cadeira. Cadeira é lugar de costume. Vamos sair da cadeira. E eu não estou chamando você para o ativismo, não. Eu estou falando espiritualmente. Vamos sair da cadeira. Vamos sair dessa fé assentada, dessa fé velha, dos velhos rudimentos. Vamos sair do lugar de costume. E é interessante que se você for ler o capítulo de 1 Samuel, você vai ver que a cadeira, ela estava encostada. Ela estava encostada onde? Na coluna do templo. Uma cadeira que estava encostada na coluna do templo. E isso falou muito ao meu coração. Ele estava sentado na cadeira, uma cadeira encostada na coluna do templo. E isso está falando ao meu coração. Quantas vezes nós nos apoiamos nas estruturas que nós mesmos construímos? Quantas vezes você tem se apoiado em estruturas que você mesmo tem construído dentro de você? E o Senhor hoje está chamando você para sair dessas estruturas. O seu coração não foi um coração feito para servir a estrutura. Não foi feito para servir a estrutura. Deixa eu falar, você só se torna igreja se você só estiver ouvindo a voz do Senhor. Você só se torna igreja se você estiver ouvindo a voz do Senhor e se posicionar nessa voz, em obediência a essa voz. E eu quero te dizer, o Deus de agora, dessa data, dia 13 hoje, é o mesmo Deus de Samuel, que chamou Samuel pelo nome, é o mesmo Deus, é o Deus que falou com Samuel, é o Deus que está falando hoje aqui, porque Deus não muda, Ele não muda. Sabe o que muda? Os sacerdotes, os homens, mudam. Eu creio que quando Eli começou a vida dele, ele não estava sentado na cadeira, mas ele foi mudando de alguma forma. Deus não muda, nós mudamos a nossa intensidade, nós mudamos o fervor do nosso coração, nós mudamos e nós não podemos mudar. Nós temos que buscar sermos constantes no Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Nós precisamos acordar e voltar a ouvir a Deus antes que a lâmpada do Senhor se apague. Vai chegar o dia que essa lâmpada se apagará. Hoje nós podemos ouvir a voz do Senhor, mas chegará o dia em que essa lâmpada vai se apagar. Quando Samuel ele tem a experiência com a voz do Senhor, então ele fica diferente, ele se posiciona diferente, ele passa a ter um ministério diferente. Quando ele ouve a voz do Senhor, sabe o que acontece com Samuel? Ele se torna uma voz para a geração dele, ele se tornou uma voz para Israel. E nós sabemos tanto que Samuel foi importante para a nação de Israel, nós sabemos o que Samuel fez. Todo o resto da vida de Samuel foi liberando a voz do Senhor, que é eterno, Senhor Deus eterno, invisível e real. Foi liberando a voz do Senhor. Ele caminhava liberando a voz do Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir essa voz, meus irmãos. Sabe por quê? Porque assim como nós temos uma vozinha interna aqui dentro. Nós temos a nossa própria voz. Samuel também tinha. Tanto é que quando ele chega ali em Davi, quando ele chega na casa do pai de Davi, ele olha pela aparência, a vozinha desse é esse, certamente é esse. Certamente é esse. Ele tinha a vozinha. E Deus dizia, não. E ele foi obediente em ouvir aquela voz do Senhor. Ele não fez nada sem ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque já existe coisas que Deus já rejeitou. Existem situações que Deus já rejeitou. E se nós não ouvirmos, nós vamos ficar insistindo. Tem coisas, deixa eu falar aqui, pensa aí. Tem coisas na nossa vida
que já acabou, que não funciona mais, que já é para você avançar e mudar de fase. Mas se você não ouvir a voz do Senhor, você vai passar 30 anos, 40 anos, 60 anos, frustrado com Deus, frustrado com a voz de Deus, achando que Deus não fala. Deixa eu te dizer, tem coisas que Deus já terminou e não funciona mais. Não funciona mais. Porque foi para determinada época e nós precisamos desistir do que não funciona mais. Não é mais sobre os nossos esforços. Não é mais sobre a nossa boa intenção. Bons esforços e boa intenção não nos leva a ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dizer, seja apenas um filho e uma filha. Seja apenas um filho e uma filha maleável na presença do Senhor. Ele sopra e você vai. Ele sopra e você faz. Ele põe a boca dele na sua boca e você fala. Seja apenas esse filho. Seja apenas isso, seja apenas como o veleiro que é movido que a vela é movida pelo vento do Espírito. Oh Senhor, Deus apenas está procurando um povo rendido, que vai dizer, fala Senhor, pode falar, teu servo, a tua serva te ouve. Deus está procurando esse tipo de gente, esse tipo de povo. Aleluia. Fala porque nós temos ouvidos para ouvir, Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouvir a palavra é ouvir a Cristo, que é o verbo, a palavra viva de Deus. Se você ouvir o seu emburramento, se você ouvir as suas angústias, se você ouvir os seus medos, se você ouvir a sua crítica, se você ouvir o seu desânimo, deixa eu te falar, você morre na cadeira. E isso é algo muito sério. Sabe, particularmente eu não gosto muito de mensagens no WhatsApp que sejam por escritas. Eu gosto mais de áudios. A maioria gosta de escrita, eu particularmente gosto dos áudios. Fica comigo aqui. Esses dias eu estava no WhatsApp e o Senhor falou comigo. O Senhor fala muito comigo em símbolos. E eu gosto mais de áudios. Beleza. Só que no WhatsApp, vocês sabem aí a mensagem. Quando a mensagem não é visualizada, os risquinhos ficam cinza, não é? Estão comigo, gente? Ok, podem falar comigo. Os risquinhos ficam cinzas ali. Quando você visualiza, fica que cor? Azul. Do normal. Não é quando você desprograma, não. O normal, o padrão é assim. Beleza. Aí esses dias eu questionei uma coisa. O Senhor veio e começou a falar comigo. E eu comecei a me questionar. Será que o meu relacionamento com Deus, e você traga para a sua vida aí, será que o meu relacionamento com Deus está todo em cinza? Ele mandando as informações, Ele mandando a voz dEle, e eu não ouvindo, nem abrindo, está tudo em cinza. Será que está tudo em cinza? Ele está falando, pá. Ele está me instigando, pá. Ele está movendo, pá. E está tudo em cinza. Será? Eu comecei a ver isso em mim. Onde Deus está falando. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Samuel. Samuel, mandou. Samuel. Samuel, terceira vez. Deus não disse nada diferente. Deus apenas disse Samuel. Pá, foi chegando. E foi chegando. Aí vai para o versículo 9. Vamos para o versículo 9, diz assim: por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. E há de ser que se chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou. Olha só. Samuel foi, se deitou. Você está com a sua Bíblia aí? Se deitou aonde? No seu lugar. Repete comigo, no seu lugar. No seu lugar. Aleluia. Tem algo aqui para nós.
Sabe onde é que você vai perceber o propósito do Senhor na sua vida? Sabe onde você vai perceber que Deus tem um propósito na sua vida? Quando você estiver no seu lugar. Quando você estiver no seu lugar, se Deus está mandando a mensagem, pá, mas você não abrir, se ela ficar só cinza, porque você está ocupado demais, fazendo as suas coisas, correndo de um lado, emprego, casa, família, filhos, trabalho, mundo, igreja, ativismo na igreja. Se você só ficar ocupado com essas coisas, você vai receber a mensagem de Deus. 2 risquinhos cinzas. Só que você vai perder o time se você estiver ocupado. E quando perdemos o time, nós pensamos que Deus nos abandonou. Quando perdemos o time, pensamos que Deus não fala mais conosco. Pensamos que tem algo de errado conosco. Mas eu tenho aprendido uma coisa. O Senhor tem me levado a aprender uma coisa. Estava tudo cinza. Estava tudo cinza. Tudo cinza, não tem amarelo aqui não, está tudo cinza. Mas uma atitude muda tudo. Quando você avança em abrir a mensagem, fica azul. Quando você avança em abrir a mensagem, muda de cor. Pode estar tudo cinza, mas se você avançar, vai ficar azul. Vocês estão entendendo isso, gente? Aleluia. Entenda algo, não é apenas quando Deus fala. Não é apenas quando Deus fala, é quando você entra no seu lugar. Quando você entra no seu lugar, Samuel foi e deitou no lugar dele. E sabe o que isso fala para nós? A voz vem, fala, Senhor, porque eu te escuto. É quando nós vamos dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui. Ah, Senhor, fala, porque o meu eu verdadeiro está aqui. Senhor, fala, porque o meu eu aberto está aqui. Senhor, fala, porque o meu eu pronto está aqui. Senhor, fala, porque o meu eu quebrantado está aqui. Senhor, fala, porque o meu eu que clama por ti está aqui. O meu eu humilde está aqui. Senhor, pode falar. Pode falar, o meu eu pronto para te amar e te servir está aqui para te ouvir, Senhor. É sobre isso. E foi isso que Isaías disse. Isaías disse: Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, Senhor. Isaías falou do eu dele para Deus. Quando Isaías abre a boca e fala do eu dele para Deus, sabe o que acontece? O céu se abre, serafins desce. Serafins desce. Pega uma tenagem de fogo. Ah, Isaías, eu vou tocar bem agora os seus lábios. E vou purificar os seus lábios. Sim, o seu eu era impuro, mas agora eu estou te tornando puro, Isaías. Então o Senhor, os serafins tocam a boca de Isaías com brasa viva. E depois disso a Bíblia diz que Isaías, sabe o que aconteceu com Isaías? Isaías ouviu o Senhor. Depois que ele foi tocado na boca dele, ele ouviu o Senhor. E sabe o que ele ouviu? Isaías ouviu: ei, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías, com a boca cheia de fogo, diz: Senhor, eu irei. Eu. A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Será que nós estamos com coragem o suficiente para dizer para o Senhor: Senhor, me envia onde o Senhor quiser, cumpra-se em mim o teu querer? Homens de Deus experimentaram a voz do Senhor. Outro homem foi Moisés. Moisés estava ali perto de um arbusto. Ah, olha que cena linda. Moisés perto de um arbusto. E ele escuta uma voz: Moisés, Moisés, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é lugar santo. E Deus começa a falar com Moisés ali.
Moisés diz: eu sou um homem lento para falar. Não dá não, Senhor, a minha boca é assim, assim. Eu já fiz coisas erradas lá no Egito, Senhor. Eu matei, Senhor. E o Senhor vai falando com Moisés. E Moisés termina dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Nós precisamos acordar, igreja. Onde você está? Jeremias foi outro. Eu amo o profeta Jeremias. Ele foi outro que disse: Senhor, não dá não, eu sou muito jovem. Eu sou um menino, Senhor. Esse povo é teimoso, esse povo é difícil, não dou conta não. Eu estou dando a minha ênfase, tá? Esse povo, Senhor, não vai me ouvir, porque eu sou só um menino. Mas deixa eu falar, Deus estava mandando a mensagem para Jeremias. Deus estava mandando a mensagem para Moisés, para Isaías. Deus estava mandando a mensagem. Quando Jeremias abre a mensagem, fica azul. Quando fica azul, sabe o que acontece? Jeremias abre a boca e diz: eu estou aqui, Senhor. Onde você está, igreja? Onde você está? Deus está te chamando onde você está. Deus está nos chamando para algo onde nós estamos. Estamos deixando a mensagem cinza. Estamos deixando a mensagem cinza. Depois eu visualizo. Daqui amanhã eu visualizo. Daqui a algumas horas eu visualizo. Eu sei que todos aqui temos muitos chamados na nossa vida. Eu sei. Vocês foram chamados para ser pais, quem tem filhos aqui. Chamados para ser maridos, chamados para ser esposas, chamados para ser filhos, chamados para ser patrões, donos das suas empresas, chamados para ser os empregados, da empresa. Nós temos esses chamados. E muitas vezes, só que isso é perigoso, porque muitas vezes esses chamados, eles entram em conflito com o chamado da voz de Deus. Muitas vezes, esses vários outros chamados entram em conflito com o chamado da voz de Deus. E nós damos respostas erradas. Só que eu vou te ensinar aqui, pela graça do Senhor, o que Ele está me ensinando, eu vou transmitir para vocês. O Senhor, teve um momento da minha vida, um tempo atrás, eu falei: Senhor, eu desisto, não quero mais nada não. Estava brava. E o Senhor me disse: resposta errada, Lohane. Quando nós damos desculpas, e deixa eu te dizer, a voz do Senhor está dizendo para nós: é resposta errada. Filho nunca é desculpa, marido nunca é desculpa, esposa nunca é desculpa. Respostas erradas. Sabe qual é a resposta certa? A resposta é sempre disponibilidade, presença e acesso. Disponibilidade do seu coração, presença e acesso. Quando Samuel diz: fala, Senhor, o seu servo está te ouvindo. Sabe o que aconteceu? Isso criou acesso. Quando Samuel dá essa resposta para Deus, criou acesso para que ele ouvisse a voz de Deus e essa voz chegasse até ele. E quando a voz de Deus chegou para Samuel, capítulo 3, não foi algo bonitinho e fácil para Samuel cumprir e obedecer. Não foi. Foi difícil para Samuel ter que obedecer essa voz. Porque sabe, foi mais ou menos assim que a voz de Deus chegou para Samuel. Ok, Samuel, fala, Senhor. Aí vem a voz do Senhor, na minha interpretação, e diz: Samuel, deixa eu te dizer, eu estou fazendo a transição. Você está saindo, Samuel, de aprendiz. Você começou no versículo 1 como um menino. Mas agora eu estou fazendo a transição, Samuel. E eu estou te trazendo para sacerdote. E de sacerdote para profeta de Israel. Eu estou fazendo também, Samuel, a transição da casa de Eli, dos filhos de Eli. Eli não me servirá mais como sacerdote. Os filhos dele não vão substituir o pai. Foi isso que Deus disse para Samuel. Eu estou fazendo a transição. Eli e seus filhos vão ficar fora da terra.
Deixa eu falar, igreja, transições são difíceis, mudanças são difíceis. Você terá que transicionar mesmo que seja difícil. Você vai ter que dizer coisas mesmo que sejam difíceis. Deus vomitou a igreja Eli para fora da terra. Apocalipse diz que Deus vai vomitar algumas pessoas. Não vai ser diferente nos últimos dias. Por mais que Deus seja o Deus do amor, e por mais que Deus seja o Deus bonzinho, não será diferente. A lâmpada de Deus se apagará. Então nós transicionamos do capítulo 3 de 1 Samuel e passamos para o capítulo 4 de Samuel. Abra sua Bíblia, por favor. Estou terminando. 1 Samuel 4, versículo 1. Ocorre uma transição aí. Diz assim: a palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. Capítulo 3, nós começamos dizendo, a Bíblia diz que não havia palavra. A palavra já era escassa, não é? Deus tem toda a história com Samuel, faz o que tem que fazer. Samuel ouve a história e começa um novo capítulo na vida de Samuel. A palavra que era escassa foi transicionada, agora tem palavra. Agora tem palavra e diz, a palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. E isso foi algo que me intrigou muito. Por que, gente, que diz que a palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel? E não, por que não diz assim, e a palavra do Senhor através de Samuel? Estão comigo? Pegaram? Capítulo 4, versículo 1 diz, a palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. A palavra de quem? De Samuel. Por que não diz a palavra do Senhor através de Samuel, por exemplo? Porque era a palavra do Senhor. Sabe qual é a resposta? Transição. 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 Aconteceu algo aqui em Samuel. No capítulo 3, o Samuel deu uma resposta para o Senhor. E ele diz, fala, Senhor, o seu servo está aqui. Eu estou aqui, Senhor. No capítulo 3, a palavra era rara. Então houve uma transição para a palavra de Samuel que veio a todo Israel. Samuel, no capítulo 3, chegou no ponto onde ele ouviu a Deus. Ele ouviu o Senhor em um nível que Eli já não ouvia mais. Em um nível em que homens daquela época já não estavam mais ouvindo. E quando Deus fala, a voz de Deus vem direto do trono para o coração de Samuel. Quando Deus falou, a voz veio direto para Samuel, houve uma transição. Então já era o quê? Cristo em Samuel, Samuel em Cristo, Deus no Samuel, Samuel em Deus. E a voz do Samuel já era a mesma de Deus. Samuel estava falando o que Deus queria que ele falasse. Ele estava se movendo onde Deus mandava ele se mover. Aleluia. Se você puder fechar os seus olhos. Fique em silêncio uns minutinhos. Feche os seus olhos, por favor. Fique em silêncio. Assentado, com os olhos fechados. Onde você está? Shuriei catarabá, suricantara. Shuricantarabalá, suricantareias. Onde você está? Seja honesto em dizer para o Senhor onde você está.
Não fale nada com o Senhor. Apenas tente ouvir a resposta dele. Nós somos muito rápidos em falar. E as coisas não mudam quando você fala. Sabia disso? As coisas mudam quando Deus fala. Você falar, não vai mudar nada. Ah, mas se Deus falar, tudo pode mudar. Tudo muda quando você ouve a Deus. Shurikatarabas. Quando você fala, nada acontece. Mas quando Ele fala, o universo vem à existência. Onde você está? Você está na cadeira? O que você está ouvindo do Senhor? Shuriabakatarabalas. Shurie katana istiriaba yaro kata siriaba. Quando você ouve, então você pode liberar o que você está ouvindo. E se você estiver ouvindo agora, você pode liberar o que você ouviu. Primeiro Samuel ouviu. E depois ele se tornou o profeta da nação. Talvez você esteja ouvindo que você tem que sair da cadeira. E se você quiser sair da cadeira profeticamente, se você viu que você está na cadeira, e se você quiser dizer, Senhor, hoje eu estou levantando da cadeira, você pode vir aqui para frente como ato profético. Tem espaço aqui. Eu não sei. Talvez você precise sair da cadeira e ajoelhar, porque tem muito tempo que você não ajoelha. Talvez você precise sair da cadeira e gritar, porque tem muito tempo que você não grita para o Senhor. Apóstolo Paulo foi outro que ouviu a voz do Senhor. Apóstolo Paulo era doutor, ele sabia a Torá de cor e salteado. Mas deixa eu te falar, você saber a Bíblia de cor e salteado, já leu a Bíblia 20 vezes, 10 vezes, não te faz um ouvinte da voz do Senhor, sabia disso? Paulo era doutor na Torá, ele sabia tudo. Ele sabia toda a Torá de cor e salteado. E ele fazia as coisas seguido pela voz que ele aprendeu a ouvir. Dos ensinamentos que ele teve. E aí um dia Paulo está lá na sua vida comum. O religioso comum. Passando pelo caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Paulo lá, bem lá no caminho de Damasco. De repente, algo aconteceu. Paulo cai. Alguns falam que ele cai do cavalo, a Bíblia não fala isso não, tá? Paulo cai, rosto no pó.
E a voz vem e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo dá uma resposta e diz: Senhor. E Saulo fica cego ali. Só que é interessante porque ele ficou cego para ver. Nós precisamos ficar cegos para este mundo, cegos para os problemas deste mundo, para que possamos enxergar o que Deus está fazendo. Algo novo começou, uma nova estação. Transição. Chegou. Ouço barulho. Essa noite, Senhor, nos transicione. Por favor. Algo novo começou. Nos transicione do evangelho morto, da religião que já está morta, Senhor, Ouço barulho. para a fé viva. Para a fé viva, porque o seu Espírito é vida. Algo novo. O seu Espírito é vida em nós, Senhor. Uma nova porta se abriu. Sim, Senhor. Ouço barulho. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Algo novo começou. que ouve. Uma nova estação chegou. Homens que ouvem. Ouço barulho. Mulheres que ouvem. Algo novo começou. Algo novo está começando esta Uma noite. nova chave virou. Ouço barulho. As críticas estão Ouço caindo. barulho. Os medos estão Algo caindo. novo começou. Uma nova Pega-nos por abriu. dentro, Senhor. Ouço barulho. Pega-nos por dentro, Senhor. Algo novo começou. Uma nova estação chegou. Ouço barulho. Algo novo começou. Uma nova chave virou. Ouço barulho. Algo novo começou. Uma nova porta se abriu. Ouço barulho. Algo novo começou. Uma nova estação chegou. Ouço barulho. Algo novo começou. Uma nova chave virou. Ouço barulho. Algo novo começou. Uma nova porta se abriu. Ouço barulho. Velocidade, constância, fogo, vitória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo, vitória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo, vitória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo, vitória serão
serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, Fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. velocidade, constância, fogo, vitória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, Fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nossa geração. Ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho. Ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço barulho. Algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço barulho. Algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço barulho. Algo novo começou, uma nova estação chegou. Ouço barulho. Algo novo começou, uma nova chave virou. Ouço barulho. Algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Sua voz é como um trovão. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Serei a diferença nessa geração. Ouço barulho. Eu ouço a tua voz. Eu ouço a tua voz. Ouço
Ouço barulho, ouço barulho, Ouço barulho. A voz do Eterno. A voz do Eterno. seremos resposta, seremos resposta entre as nações, seremos resposta, seremos. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama. Nós respondemos sim, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. 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 Temos percebido que nesses últimos dias o Senhor está bradando do céu. O Senhor está a falar, o Senhor está bradando do céu, no intento de destruir toda a religiosidade, tudo aquilo que tem vindo contra a igreja e ela tem perdido os sentidos. Há muito eu não tenho ouvido tanto falar
dessa disposição de Deus chamar a atenção da igreja, como Ele tem feito. O que faremos? O que faremos ouvindo a voz de Deus, como Ele tem falado? O que nós faremos? O que faremos com isso? Como responderemos a isso? A chama não vai apagar. Nos tornamos. Nós não podemos mais chegar na condição de dizer: eu não sabia, eu não sabia, eu não conhecia, nunca ouvi falar sobre isso. Mas o Senhor tem tocado o coração de várias pessoas. Ele quer fazer isso através do homem. Ele ama essa intimidade, Ele ama o homem, Ele o criou para isso. E Ele comissionou o homem para ser a voz dEle aqui na terra. O que faremos? Essa é a pergunta, o que faremos? Nós não podemos desistir disso. Nós precisamos, como a corça anseia pelas águas, nós temos que desejar ouvir. Não foi exclusividade daqueles homens no passado. O Senhor continua falando. Eu preciso crer nisso. A igreja precisa crer. Amém? Dê uma salva de palmas, glorifica a Deus. Ele é bom e a sua misericórdia tem vindo sobre nós.